Fala galera palmeirense, eu sou o Samuel Dias, sejam bem-vindos ao podcast Amigos Palmeirenses, episódio 55. Hoje é um episódio diferente, pois não teremos a presença nem do Rodrigo, nem do Bruno, então eu irei comentar com vocês aqui uma conquista que acredito foi muito importante para o Palmeiras da década de 90, que foi a Copa Mercosul de 98. Espero que vocês gostem do tema e fiquem aí para ouvir o restante do programa logo após a vinheta. Até mais, galera! Vai chegar o Evair, tocou, bateu no Roque Júnior, Evair bateu, Oséias! Olha o gol! Gol! Aqui do meio da rua, partiu pra bola, o seu! Lindo! Lindo! Fora do comum! De novo para Cleiton, dominou de frente pro gol, vai bater, foi bloqueado, tentou uma finta, arrumou, bateu e que golaço! É campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! Verdão de história, este é o Verdão de camisa, este é o Verdão de tradição, este é o Palmeiras que não desiste nunca, este é o Palmeiras que vai buscar no fundo da alma. Então, pessoal, conforme eu informei aí no início do programa, desse podcast, vai ser um programa diferente, né? O Rodrigo e o Bruno não estarão presentes e eu irei comentar aqui sobre a Copa Mercosul de 98, né? Pra galera que é mais nova aí, provavelmente foi uma conquista que o pessoal deixou de escanteio, né? Provavelmente o pessoal às vezes nem queira muito ter muita informação, correr atrás disso. Agora pra galera mais antiga aí, quem nasceu aí na década de 80, ou até mesmo no início de 90 e já começou a pegar um pouco aí essas conquistas do Palmeiras no início da década, foi um título muito importante, a Copa Mercosul de 98, e a minha intenção aqui nesse programa é trazer para vocês informações, né, fatos históricos daquela época, e por que eu acredito que essa conquista aí ela foi determinante para a conquista da Libertadores de 99. Inclusive, no documentário do Palmeiras sobre a comemoração de 20 anos dessa conquista aí da Libertadores de 99, os próprios jogadores, os próprios atletas que fizeram parte do plantel da equipe de 99 comentaram a importância dessa conquista da Copa Mercosul de 98. E assim, galera, vocês estarão ouvindo esse podcast, então deixem seus comentários, que aí depois eu irei responder para vocês, né, alguma coisa, se vocês me corrigirem também, sem problemas, né, eu vou ter a minha humildade de falar, opa, teve razão com relação a essa correção, e qualquer discussão também a gente conversa de forma respeitosa, sem nenhum problema, beleza? E sobre a Copa Mercosul de 98, foi a primeira, logo após a Copa Conmebol, foi a primeira competição, assim, além da Libertadores, que foi a primeira edição da Copa Mercosul. A Copa Mercosul de 98 foi a primeira edição. E ela teve início, galera, para vocês terem ideia, olha só que calendário maluco era daquela época, né? Porque ela teve início... Foi em setembro, junho, vamos dar uma olhada aqui, que eu tava vendo o histórico dela, foi, assim, eu lembro que ela começava ali para julho, isso mesmo, lá para julho, e terminava, pasmem, galera, hoje o pessoal vai ficar louco, hoje os atletas profissionais, né, tirando da Europa, principalmente lá da Inglaterra, que tem até o Boxing Day, fica maluco o campeonato inglês bem no final do ano, né? Que é jogo atrás de jogo, um dia depois do Natal, um dia antes do Réveillon. Mas eu terminava o campeonato no dia 29 de dezembro, só para vocês terem ideia como era espaçado. Começava no final de julho e ia até dezembro. E por que era assim naquela época, né? Por causa que no primeiro semestre você tinha os campeonatos regionais, tinha os campeonatos interestaduais, por exemplo, Torneio Rio São Paulo, Sul Minas,
a Copa do Nordeste que voltou agora, e tinha a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Olha só quantos campeonatos que tinha em 6 meses para ser disputado. Era coisa de louco. Pra galera mais antiga aí, deve lembrar que era jogo do Palmeiras domingo, terça, quinta, sábado, terça, e era esse rodízio, cara. E quando o pessoal comenta assim a respeito, tem que ter um elenco, né? Hoje para disputar o campeonato de pontos corridos. Esse tipo de coisa, quando eu ouço esse tipo de comentário, tanto da administração dos clubes como da imprensa, eu falo assim, cara, não faz muito sentido, porque naquela época também você precisava de elenco. Porque era jogo atrás de jogo, era igual eu expliquei, não tinha como os caras ficarem jogando todos esses jogos a semana toda. Então precisava de elenco. E nós vamos reparar aqui durante as partidas, para você ver pelo calendário dessa competição, como tem atletas que começaram no time e depois nem disputaram mais, depois saíram, porque os contratos não eram igual hoje, de contrato de 3, 4 anos, 2 anos. Antigamente era contrato até por competição, era coisa muito rápida, era outra metodologia. A galera que vê hoje esses jogadores aí ganhando o que eles ganham pelo contrato e tal, nem pensa, né? A galera de hoje, né, que não tá habituado à década de 90, 80, quando vê da década de 90 como era feito os contratos dos atletas, ficaria maluco, né? Ficaria bem maluco. Então, iniciou no final de julho, foi até dezembro, e era uma competição, eu gostava demais. Não sei se é porque o Palmeiras também me influenciou nisso, porque o Palmeiras sempre chegou nas decisões, mas eu gostava demais, porque eram 5 grupos, só tinha time casca grossa, eram 5 grupos com 4 times em cada grupo, sendo que passava o melhor primeiro colocado desses grupos e os 3 melhores segundo colocado. Eu já gostava dessa metodologia, porque já não tinha aquele lance de falar assim, o melhor segundo colocado, quer dizer, o segundo colocado já é classificado. Eu adoro isso aí. Você coloca a meritocracia pro primeiro colocado, ele já vai para a decisão, e os segundos colocados tem que ainda brigar ali para se vão se classificar. Para mim era muito bom. E olha só para vocês terem ideia, eram 5 grupos. No grupo A tinha Cruzeiro, São Lourenço da Argentina, São Paulo e Colo-Colo do Chile. Cara, pesado. Quem se classificou aí foi Cruzeiro e São Lourenço. No grupo B tinha o Verdão, o Palmeiras, isso mesmo, tinha o Nacional do Uruguai, olha só, o chamado Rei de Copas, né, o Independiente da Argentina e a Universidade de Chile. Inclusive a Universidade de Chile, nossa, tinha uma camisa muito bonita naquela, inclusive quando jogou contra o Palmeiras. Depois, se vocês dão uma olhada nos vídeos, tem bastante vídeos a respeito disso. Tinha uma camisa bem legal mesmo, aquela camisa parecida retrô, tal. Aqui na gola tinha uns barbantes. Eu gostei bastante. Palmeiras se classificou, depois nós vamos passar pelos jogos. E o Nacional do Uruguai não se classificou. No grupo C tinham, olha isso, Racing da Argentina, tinha Olímpia do Paraguai, Corinthians e Peñarol. Nessa época aí, o Racing, nessa época aí a gente fez um jogo histórico contra o Racing. Se eu não estiver enganado, foi logo na edição seguinte da Copa Mercosul, não nessa. E no grupo D tinha Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Flamengo e Cerro Porteño. Quem se classificou desse grupo foi o Vélez Sarsfield e o Boca Juniors. Inclusive o Boca Juniors foi um dos nossos adversários. No grupo anterior, eu nem vou mencionar quem classificou, né? Que foi Racing e Olímpia, né? No grupo E, que é o último grupo, teve River Plate, Vasco da Gama, Grêmio e Universidade Católica do Chile. Quem se classificou foi o River Plate com 9 pontos. O Palmeiras, a primeira partida do Palmeiras no grupo
foi contra o Independiente da Argentina e tem umas coisas assim bizarras, né? Que esse jogo foi no dia 29 de julho, segundo a informação aqui do site do Wikipedia. E tem uma coisa bizarra que eu acredito que esse jogo foi no Morumbi, não foi no Parque Antártica, não foi no Palestra Itália. O Palmeiras ganhou por 2-1, com gols do Magrão e do Almir. O Magrão é um personagem interessante dessa primeira fase da Copa Mercosul 98. Por quê? O Palmeiras ganhou de 2-1 contra a Independiente da Argentina. Depois ganhou de 5-0 do Nacional do Uruguai lá. É brincadeira. E o Magrão fez mais 2 gols nesse jogo. Isso mesmo, o Magrão estava se tornando um artilheiro da competição, um atacante aí que surgiu, o Magrão. Depois ele até foi jogar no time do São Caetano, né? Mas ele estava se tornando o principal atacante do time. E uma coisa interessante é que naquela época já tinha o Oséias, né? Que foi o principal destaque contra o Cruzeiro, né? Já no primeiro semestre, naquele gol espírita lá, sem ângulo que ele fez. Então já tinha o Oséias, que inclusive o Oséias fez gol nesse jogo, mas o Magrão que estava se destacando. E nesse jogo contra o Nacional do Uruguai, uma cria da academia fez gol, que foi o Juliano, que foi um jogador que foi bastante conceituado no início, de ser uma promessa aí. E ele fez gol, o Felipão gostava dele, colocava ele em campo. Outro jogador que fez gol que o Felipão também gostava de colocar em campo era o Thiago Silva, volante, polivalente aí. E no terceiro jogo, o Palmeiras jogou fora de novo, lá no Chile. 2-1 contra a Universidade do Chile. O Palmeiras venceu. E aí já começou a mostrar uma estrutura do time que realmente iria até o final da competição. Por exemplo, com o gol do Roque Júnior. O Alex, sempre Alex, fez o gol. Né? Então ele foi. E um detalhe também, contra o time do Independiente da Argentina no primeiro jogo, que eu tinha esquecido de comentar com vocês, pra mim, é só coisas do destino, né? O Marcos foi titular na estreia e ele tomou gol de pênalti. Que é estranho, né? Mas assim, eu digo estranho porque, pra você ver, o Marcos teve uma carreira antes de 99, né? Ele foi titular e acabou tomando o gol. Bom, e aí contra o terceiro jogo foi a vitória contra a Universidade do Chile, né, por 2-1, o Alex que acabou decidindo o jogo. E aí, o Palmeiras foi jogar contra o Independiente da Argentina lá na Argentina. Foi um jogo assim que o Palmeiras jogou super bem, eu lembro. Ganhou por 3-0 com 2 golaços do Alex. O Alex foi decisivo nesse jogo aí. E eu tava comentando, falando que o time já tava mostrando uma cara já pro restante da competição. Por quê? Olha, o time que jogou já contra o Independente era Veloso, Arce, Júnior Baiano, Kleber e Júnior. Rogério, Galeano, Alex e Zinho. Paulo Nunes e Oséias. Que já era mais ou menos a cara do time do Palmeiras do primeiro semestre. Ali na zaga, às vezes revezando Júnior Baiano e Roque Júnior, mas já estava ficando parecida a cara. E depois o Palmeiras venceu. Olha só que campanha do Palmeiras na primeira fase da Copa Mercosul 98. O Palmeiras venceu de novo o Nacional do Uruguai, agora por 3-1. E nesse jogo aí teve um personagem. Lembra do Magrão? Legal. Agora já começa a esquecer, porque o Magrão, eu nem lembro se ele estava fazendo parte do plantel, mas ele já tinha passado já. E aí vai ter outro personagem também que teve seu ponto aí de destaque aí na competição, mas também no decorrer dela foi se afastando, que foi, por exemplo, o Arilson, que foi contratado junto ao Grêmio, né? E ele fez 2 gols nesse jogo aí. 2 gols. O Arilson, inclusive, o primeiro gol ele tinha acabado de entrar na partida e acabou fazendo
o segundo gol, no caso, né, do Palmeiras, na vitória por 3-1. E para finalizar, o Palmeiras venceu. O Palmeiras foi 100% na primeira fase. Venceu do Universidade do Chile por 1-0. Gol do meio atacante. Galera aí que tá me ouvindo, vamos discutir o Almir. O Almir tinha alguns momentos no Palmeiras que eu gostava dele. Gostava de alguns momentos do Almir. Depois eu nem sei para onde ele foi parar, mas eu gostava. Mas nesse jogo contra o Universidade do Chile tem uns nomes que é umas figurinhas carimbadas que acabaram fazendo parte do Palmeiras por um determinado tempo, né? Ó, o Palmeiras jogou com Marcos, Neném, Aguinaldo, que ficou aí também no Palmeiras por um bom tempo, Kleber, Júnior, Ferrugem, sempre também era uma figurinha carimbada aí. O Pedrinho, quem lembra do Pedrinho, meia volante, que o Felipão gostava de colocar. O próprio Thiago Silva, que eu comentei no início aqui, falando que é um jogador polivalente, o Felipão gostava dele. Quando o atleta, quando pega a confiança do Felipão, o Felipão vai até o final com o cara, né? Se vocês lembrarem do Luan aí de 2011, 2012 e agora com o Davidson, né? Pegou a confiança do Felipão, só vai. Zinho, aí teve o Arius que entrou, Magrão, Almir e Oséias. Esse foi o time. 18 pontos, campanha incrível, né? O Palmeiras tomou 3 gols somente aí nessa primeira fase, fez 16, cara. Olha que campanha na primeira fase do Palmeiras. E aí, olha só aí, galera. Chega às quartas de finais. Primeiro time que o Palmeiras pega é o Boca Juniors. Isso mesmo. É o Boca Juniors. Palmeiras, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, o Palmeiras foi jogar em 29 de outubro contra o Boca Juniors. Isso mesmo. Vitória por 3-1. Vitória por 3-1 no estádio do Palestra Itália. E aí teve gols de Almir, Arilson e Magrão. Quem diria, né? Arilson, Almir e Magrão foram os goleadores dessa partida, da primeira partida. Inclusive foi um golaço do Arilson também. E teve uma coisa muito curiosa nessa época aí. Eu não sei se o pessoal já tinha já sabido como que eram as cobranças de escanteio do Arce. Mas quando o Arce ia cobrar um escanteio, já ficava um cara ali posicionado em frente ao Arce, independente se tinha um jogador para receber a bola ali ou não. Para tentar, sei lá, de alguma forma, né, atrapalhar a cobrança de escanteio do Arce, porque sabia que ele era tão preciso e mesmo assim era em vão, né, porque o Arce, pelo amor, né, assim, em questão de bola parada, assim, ele não era, parece que hoje a gente olha assim e fala assim, putz, mano, como que é difícil ter um Arce no time, cara. E naquela época lá a gente falava até que era normal, né? Porque, putz, ou era Arce, ou era Zinho, ou era o Alex, ou era até o Rogério, cara. Ou até mesmo o Júnior. Então era incrível, cara. Você tinha ali um leque de opções para cobrar escanteio, falta de longa distância. Inclusive, no final desse programa, né, que é o grande finale, vamos falar para vocês mais um cara que cobrou uma falta. E quem fez o gol foi o cara que costumava bater a falta. Não, para você ver o leque de opções que tinha naquela época. E no jogo de volta, né, o Palmeiras foi lá contra o Boca, lá em La Bombonera, e empatou por 1-1, gol do Alex no final do jogo. E o Palmeiras acabou passando. E depois, né, a gente já acho que foi algoz aí de 2000 e 2001, nem comento, porque aí já vai para uma discussão maior. Semifinais, o Palmeiras passou relativamente mais tranquilo assim.
e já foi mostrando o destaque do Alex, né? Que além de ser um gênio ali no meio de campo, ali em armação de jogadas, ele também era decisivo em presença de área, em finalizações. O Alex era muito bom nisso. Quem pôde acompanhar o Alex assim na década de 90, 2000, eu vou fazer uma crítica aqui e o pessoal vai, se quiser me tacar pedrada aí, sem problemas, mas eu chamava o Alex um pouco de sono. Mas vamos por etapa, assim. O Alex, se tivesse uma partida assim que o Alex jogava o período todo, sei lá, coloca aí 94 minutos, se o Alex tava no dia de sono, em 5 minutos que ele tivesse acordado, ele acabava com a partida. Esse era o meu ponto de vista. Agora, se o Alex tivesse acordado a partida toda, rapaz, aí é outro esquema. Esse é o meu ponto de vista sobre o Alex. E isso não diminui em nada a carreira dele, porque para mim foi sensacional. É um dos principais meias do Palmeiras que eu vi atuar. Incrível. Eu acho que até que ele encerrou a carreira, acho que se ele encerrasse um pouquinho mais tarde ainda, jogasse mais 2 temporadas lá, seja pelo Coritiba ou pelo Malutron, eu acho que só dele batendo falta, ele já ia dar muito ponto aí, ia dar muito gol para atacante ou zagueiro aí, só batendo falta. Então o Palmeiras ganhou, né, 2-0 nesse primeiro jogo aí, foi no Parque Antártica. Você viu que não tinha, mesmo o Palmeiras fazendo boa campanha na primeira fase, jogava o primeiro jogo sempre no mesmo estádio, né? Jogava o primeiro jogo no estádio do Palmeiras, né? Do melhor, digamos, né? E o segundo jogo foi lá em Defensor del Chaco. O Palmeiras venceu por 1-0 com gol de Oséias, duplinha Paulo Nunes, ótimo cruzamento do Paulo Nunes, e o Oséias, né, saiu da marcação assim, a zaga ficou parada lá e ele, né, deu um pulo, né, sem pulo assim, um gol bonito, fazendo 1-0. Palmeiras já passou, acredito que mais tranquilidade. E um ponto muito curioso também, que nessa época aí, a transmissão em TV aberta era da SBT. Isso mesmo, a SBT que transmitiu a Copa Mercosul 98, a primeira edição da Copa Mercosul. E a final foi contra o Cruzeiro. E aí, rapaz, o que acontece? Quando chegava na final, era necessário com que não fosse possível empatar em pontos. Como assim não fosse possível empatar em pontos? Que, por exemplo, Palmeiras, Cruzeiro venceu a primeira partida. Na segunda partida, caso, no meu entendimento, né? Isso é no meu entendimento. Caso empatasse, por exemplo, caso empatasse, o Cruzeiro seria campeão. Mas se o Palmeiras vencesse e empatar em pontos, né? O Cruzeiro venceu a primeira, o Palmeiras a segunda, e teria que ter um confronto final. No meu entendimento, sabe? No meu entendimento era assim que era feito o regulamento do final da competição. Lembrando que naquela época não tinha gol fora, viu? Não tinha esse negócio de gol fora. Eu não concordo com esse lance de gol fora, mas naquela época não tinha. Então, mas o regulamento era desse jeito na final da competição. Igual eu falei no início do programa. Caso eu esteja errado, a galera das antigas aí, lembre-me, né? Me corrija, por favor. Mas eu lembro que era dessa forma a disputa. Se um time vencesse a primeira, o outro vencesse a segunda, teria um confronto final. Se eu não me engano, no Paulistão também já era desse jeito aí também. Do Paulistão também era esse sistema de não poder empatar em pontos. E o primeiro jogo foi lá no Mineirão e foi a primeira derrota do Palmeiras na competição. Foi 2-1. Já, cara, contra o Cruzeiro em 98, a gente tem uma história similar a que teve contra o Santos em 2015, né? Porque o Cruzeiro acabou perdendo para nós
na Copa do Brasil de uma forma que foi trágica, né? Tomar um gol no final do jogo da forma que foi, realmente foi trágico para os cruzeirenses naquela tarde lá de sábado, né? Foi uma tarde de sábado, foi realmente... E de novo, cara, a gente tomou o gol, a gente sempre tomava gol do Marcelo Ramos. E de novo a gente tomou o gol do Marcelo Ramos e do Fábio Júnior, atacante, 2 atacantes que inclusive o Palmeiras depois contratou. O Marcelo Ramos jogou pra gente em 2000, né? Inclusive fez duplinha de ataque aí, se eu não me engano, com o Fábio Júnior. E o Palmeiras perdeu por 2-1. E quem fez o gol do Palmeiras foi o Roque Júnior, um gol de puxeta. O Palmeiras jogou essa partida com Veloso, Neném, Júnior Baiano, Aguinaldo, Kleber, Júnior, Roque Júnior jogou no meio de campo, Rogério, Arce. Olha, o Palmeiras jogou tudo estranho nesse jogo, né? Zinho, Paulo Nunes, Oséias, Alex entrou no decorrer do jogo. Esse jogo foi em 16 de dezembro, né? Agora, pessoal, olha só isso, em 26 de dezembro, o Palmeiras no Parque Antártica fez o segundo jogo, venceu o Cruzeiro por 3-1, com gols de Kleber, Oséias, Paulo Nunes. Inclusive quem começou ganhando, né? Quem abriu o placar foi o time do Cruzeiro. O Cruzeiro fez 1-0 com o gol do Fábio Júnior. E aí Kleber empatou, Oséias fez no segundo tempo com assistência do Paulo Nunes e o Paulo Nunes fez o gol. Uma coisa muito estranha nesse jogo, além da data, obviamente, pós-Natal, foi a comemoração do Paulo Nunes. O Paulo Nunes sempre tinha uma comemoração típica naquela época. Ou ele tirava uma máscara do seu short, cueca, sei lá, ou tirava um gorro, e dessa vez ele tirou um gol do Papai Noel verde, branco, e comemorou fazendo uma dança lá, louvar a Deus, do padre Marcelo Rossi. Enfim, ele fez uma comemoração tanto ao Natal, tanto ao padre Marcelo Rossi, homenageando o padre a respeito do, né, que o padre estava começando a fazer shows, estava começando, né, a evangelizar a galera por meio da música também, né? Então ele fez essa homenagem aí. E isso obrigou um próximo jogo, que foi no dia 29 de dezembro. Isso mesmo, 29 de dezembro, o Palmeiras jogou com Veloso, Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior, Rogério, Thiago Silva, Alex, Zinho, Paulo Nunes e Oséias. Isso mesmo, esse foi a equipe aí. E, olha só, nesse jogo por 1-0, o Palmeiras fez o gol somente no segundo tempo, né? No estádio do Palestra Itália. E foi um gol do Arce, onde o Júnior Baiano cobrou uma falta, o goleiro que é o Dida, se eu não me engano, dessa época, foi o Dida, espalmou e o Arce pegou o rebote. Que nem eu tava comentando com vocês anteriormente, nessa época aí tinha um leque de opções para bater falta. Como foi uma falta a longa distância, eles devem ter combinado, falando, Júnior Baiano, solta a paulada aí e vamos ficar no rebote. Foi o que aconteceu e o Arce fez o gol no rebote do Dida. Cara, galera que tá me acompanhando, o time do Cruzeiro naquela época, o pessoal acha que não, mas era cascadura. Era cascadura. Por isso que eu falei, foram 2 competições onde o Cruzeiro saiu com a ponta nas facas. Porque, olha, tinha Dida, tinha Marcelo Djian, que era um bom zagueiro. Tinha o João Carlos, que era um bom zagueiro também. Tinha o Gilberto, lateral esquerdo. Tinha o Ricardinho, volante que jogava super bem. O Valdo. Tinha o Miller, o famoso Miller. Marcelo Ramos, que estava em fase de ouro. Fábio Júnior também fase de ouro. O atacante Alex Alves, né? Infelizmente faleceu precocemente aí. Também atuou pelo Palmeiras da Parmalat. Tinha o técnico Leverkusen também no seu auge. No seu auge eu tô errando, né? O Leverkusen teve vários auges aí, né? Mas estava também em ascensão aí. Melhor falando, né? Tava em ascensão.
e o Palmeiras foi campeão da Copa Mercosul. Aí, agora que eu passei por pelo histórico da competição para vocês, essa competição teve importância no meu ponto de vista pelo seguinte: o Palmeiras não teve muito tempo de preparação, porque, que nem eu expliquei no início do programa, a Copa Libertadores da América já iniciava no início do ano. Então o que aconteceu? O Palmeiras passou uns 5, 7 dias, já começou o torneio Rio-São Paulo, o Palmeiras jogando com time misto, enfim, galera não fazia pré-temporada, era aquela maluquice toda. E cara, imagine só, velho, você ganha um campeonato no dia 29 de dezembro, sabe, perna pesada, querendo ou não, são seres humanos, os caras querem curtir, querem farrear, e passado um mês, tá certo, o cara não vai farrear um mês, mas passado um mês e meio você já tem que enfrentar praticamente o Corinthians, cara, assim, já na estreia da Copa Libertadores. Foi um prato cheio para o time. Realmente você deve pensar assim, pô, como que pode, né, ter esse tipo de situação no futebol? Mas tinha esse tipo de situação e o Palmeiras teve que, querendo ou não, se adaptar com relação a isso. E a conquista, no meu ponto de vista, assim, da Copa Mercosul fez com que o Palmeiras, ao enfrentar esses times, por exemplo, Boca Juniors, Olímpia, fosse dar uma casca grossa para alguns jogadores que não tinham ainda disputado esse tipo de competição. Pô, mas como assim, Samuel, não tinha disputado esse tipo de competição? Pô, o Alex, por exemplo, eu não lembro do Alex ter jogado, aí vocês me corrijam, uma competição de Sul-Americana antes. Então, para ele foi importante. Se pro Zinho, Marcos, Veloso, para essa galera já tinham disputado, mas para outros não. Para outros era importante. O Roque Júnior, por exemplo, para mim foi extremamente importante a participação dele na Copa Mercosul, que mostrou que realmente era um zagueiro que estava preparado para jogar esse tipo de competição. Thiago Silva, né, o Rogério, eu não lembro dele ter disputado algum tipo de competição sul-americana antes, sabe? Então foi mesclar uma galera que já tinha participado desse tipo de competição e visto como era esse prato, essa refeição, e fazer com que os outros também experimentassem isso, porque isso para mim foi um grande ponto-chave para o Palmeiras, digamos, ter obtido uma sabedoria para disputar a Copa Libertadores da América do ano seguinte. E olha só para vocês verem como que as coisas às vezes se encaixam, ou não, né? Mas como que em algumas situações as coisas se encaixam, porque o Palmeiras teve uma primeira fase de Libertadores da América muito complicada mesmo, porque enfrentou novamente o Olímpia do Paraguai, isso mesmo, não foi assim jogos parecidos que foi da Copa Mercosul, não foram. A galera da mesa antiga, aí a gente pode discutir aí depois nos comentários, mas não foram jogos muito mais pesados. O Palmeiras teve muita dificuldade contra o Olímpia, porque o Olímpia também conhecia o Palmeiras, e foi um jogo assim que o Palmeiras falou assim, putz, tem que cair na real aqui, né, que o negócio aqui é muito mais tenso ainda do que eu imaginava. E foi uma classificação dramática contra o Cerro Porteño. Era o último jogo no Parque Antártica, em que aquela tensão toda, começando o jogo perdendo, enfim. Mas mostrou o quanto foi importante, assim, pelo menos alguns jogadores ter participado dessa competição e visto que jogar contra times sul-americanos é bem diferente, né? Então, no meu ponto de vista, essa experiência, não só pelo título, mas pelo fato do Palmeiras ter encarado com muita responsabilidade, de querer ter ganho essa competição, foi importante por esse lado. Uma pena, né, porque a gente depois disputou mais 2 finais dessa competição, podíamos ter ganhado no tricampeonato dela, e ela no final o Palmeiras acabou perdendo, etc. Vamos ver se vou fazer um podcast também sobre isso, comentar, etc. Para mim, o grande destaque dessa Copa Mercosul de 98 ficou pelo Alex, né? Ele foi bastante decisivo em vários jogos,
Foi, se eu não estiver enganado, o artilheiro da competição aí com 6 ou 7 gols aí. E outra coisa interessante foi esses jogadores, né, personagens que começaram no Palmeiras e no final não tiveram assim tanta presença. Aí eu tenho que ver também se eles saíram no Palmeiras nesse meio tempo, né, que foi o caso do Magrão, que começou super bem a competição e depois saiu. Teve o caso do Arilson também, mas o plantel que o Palmeiras utilizou na Copa Mercosul praticamente foi similar ao que, digamos, conquistou a Copa Libertadores da América de 99. Bom, galera, esse é o podcast diferente, um storytelling aí, um nome, né, em inglês aí, que é as histórias contadas sobre a Copa Mercosul de 98. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início do programa, qualquer coisa que eu tenha falado aí que não está certo, comente aí, me corrija, né? Eu irei ter a humildade de fazer a correção aí. E é isso, beleza? Qualquer tipo de comentário, por favor, publiquem aí. Caso tenham gostado, peço gentilmente para clicar no botão aí de curtir, compartilhar com a galera palmeirense aí, a galera toda aí que queira saber um pouco mais aí sobre essa conquista da Copa Mercosul 98, ou para quem já conheça, né, para obter uma informação aí, reviver aí um histórico do Palmeiras. Bom, muito obrigado. Por favor, continue acompanhando nossos posts lá no Instagram, no Facebook, @ospalmeirense, que nós estamos publicando diariamente aí notícias sobre o Verdão e também comentários a respeito, né, dessa turbulência aí, se volta ou não o futebol. A gente também tá às vezes fazendo posts lá comentando a respeito disso. Forte abraço a todos, muito obrigado, fiquem em paz e até mais, galera. Fiquem em paz.